Boa noite, sejam bem-vindos à nossa atividade pública deste sábado, 28 de janeiro de 2023. É uma alegria recebê-los em nossa atividade. Esta é uma palestra pública dialogada, quando vamos construir, junto com todos que aqui estão e todos mais que nos assistem aqui no Facebook, a buscar elucidar o tema. O tema de hoje é sobre o charlatanismo, como combatê-lo. Será que ele é uma realidade? Existe charlatanismo? Se existe, como combater? Alguém tem alguma ideia? Pois logo já vamos começar a trazer esse tema para que possamos aqui debater em conjunto. Nós que aqui estamos e todos vocês que estão nos assistindo nesta plataforma do Facebook. É uma alegria recebê-los, sejam muito bem-vindos. Lembrando que nós, na segunda-feira, temos uma atividade importantíssima que nos traz enriquecimento espiritual, conforto para os nossos corações e esclarece-nos a respeito de pontos específicos da doutrina espírita. É o que nós denominamos roda de conversa. Ele vai ao ar pela plataforma Google Meet todas as segundas-feiras dos meses de janeiro e fevereiro, das 19h30 às 20h30. É trazido um tema, é exposto brevemente a respeito e logo em seguida passamos ao debate, onde cada um pode apresentar a sua sugestão, trazer uma vivência, uma experiência, bem ou mal sucedida, não importa. Importa que nós dividamos entre nós essas experiências que são enriquecedoras. Venha participar entre 19h30 e 20h30. Aqui no Facebook nós encontramos links para pedir, solicitar a inscrição nesse grupo. Então, fica o convite para na segunda-feira, às 19h30, e nos encontrarmos lá no Roda de Conversa. São 19h30, estamos no horário para começarmos o nosso trabalho e vamos naturalmente aqui trazer o Luiz Carlos, que vai nos dirigir hoje para esse pequeno preâmbulo a respeito do charlatanismo, se ele é uma realidade e como combatê-lo, se é que ele existe, porque também precisamos saber se existe. Ninguém vai combater aquilo que não existe, não é mesmo? Então, primeiro temos essa premissa, saber se ele existe, e depois, se existe um mecanismo para isso. Vamos fazer a nossa prece, pedindo a assistência dos benfeitores para cada um de nós, para o expositor que irá aqui proferir o seu tema, trazer para nós, para os nossos amigos, para os nossos familiares, para os nossos lares, enfim. E que neste momento, Mestre, sob as tuas bênçãos e o amparo dos benfeitores, sejamos assistidos pelos irmãos maiores, que desde já acompanham-nos desde onde estamos. Assim, então, em nome desses benfeitores, da diretoria espiritual de nossa Casa Espírita, damos início à atividade desta noite. Assim seja. Luiz Carlos, a palavra é tua. Obrigado, Paulo. Boa noite a todos. É uma honra estar aqui. Sejam todos bem-vindos. A gente precisa de algumas premissas, né? A gente está falando da vida espiritual. Todos somos espíritos encarnados, é a primeira premissa. Todos vamos desencarnar.
Então todos vamos voltar para o plano espiritual. Mas esse plano espiritual interage com o plano material, né? Nós temos os nossos mentores que nos auxiliam na encarnação. Nós temos aqueles benfeitores espirituais que também trabalham na assistência daqueles desencarnados. Então é comum esse intercâmbio entre os dois planos, né? E quem estuda a doutrina espírita, né, sabe que nós temos as atividades mediúnicas. E nestas atividades mediúnicas existe a manifestação dos espíritos, e esses espíritos, dependendo da sua condição de manifestante, né, trazem para nós realidades que precisamos saber se é boa ou ruim aquelas realidades ali. Mas também na nossa atividade, nos nossos cotidianos, essas relações acontecem, né? Assim, também temos desafetos do passado. A gente não sabe o que é. A gente está num fragmento da encarnação onde nós esquecemos de tudo e só estamos vivendo essa condição de vida material, né, um piscar de olhos na imortalidade. E esse piscar de olhos, né, passa muito rápido. Então, assim, a gente... o que eu sou realmente? Eu sou Luiz Carlos? Não, eu estou Luiz Carlos, né? Estou aqui interpretando um papel que vai me ajudar na construção que eu preciso fazer, e esse papel depende muito da minha realidade e da minha postura no mundo. Dito isso, né, então vamos para a pergunta, que é: o charlatanismo é uma realidade? Então, assim, eu falei que existe sim o intercâmbio, né, entre os dois planos. E às vezes a gente ouve vozes ou a gente está pensando em superar uma dificuldade, e aí a gente se dirige a algum lugar onde a gente vai, então, tentar superar aquela dificuldade. Normalmente tem, né, os profissionais de toda a ordem, né? Tem as casas espíritas, tem outros tipos de religiões, né? E tem também aqueles que se aproveitam da credulidade dos encarnados e então se cobram para isso. Perfeito? Então seria interessante, Luiz, que tu falasse um pouco o conceito de charlatão. Vamos falar. Charlatanismo é aquele que se utiliza da boa fé das pessoas para representar, para fazer a sua representação, né? Então, assim, charlatanismo é aquele que utiliza da boa fé. Tem vários tipos, né? Tem aqueles que fazem, né, coisas físicas, né, para dar uma condição maior, mas tem aqueles que também são de efeitos inteligentes, né? E às vezes não são aqueles que fazem da forma correta. Tudo isso, né, tem uma situação que às vezes a gente tem que pagar. Quando a gente tem que pagar, já há aí uma grande interrogação, porque a mediunidade nos foi dada para que a gente possa fazer dela uma condição, uma ferramenta de progresso, né? Então, se eu tenho a condição de entender, né, o mundo espiritual, eu não posso cobrar. Ela é uma ferramenta para progresso. Mas fora da questão espiritual, aquele que se faz passar por quem não é, ou se apresenta sem capacitação, que diz que é capacitado, é um charlatão? Sim, né, aquele que... Por exemplo, o Paulo aqui não tem título de médico. E eu me faço passar por médico. Isso é charlatanismo, né? Exerço essa profissão sem estar habilitado. Sem estar habilitado. Isso é charlatanismo. Assim como tem aqueles que dizem: eu trago a pessoa amada em 3 dias. Dá para entender essa parte? Como é que vai ser essa realidade? Como é que a pessoa vai lá pegar o ser que, por algum motivo, né, largou
o seu companheiro ou companheira, trazer e dizer, ó, tá aqui, agora segue. Ele sabe que não é assim. Temos aqui 2 comentários, Luiz. Manda lá. Jesus de Oliveira Samuel. Bah, grande Samuel. Diz a observação dele, excelente para refletirmos e despertarmos. E a Beth Lima nos diz, temos exemplos de quem se utiliza da boa-fé das pessoas para enganar outras pessoas. Então, como seria, né? A gente citou um caso aqui que traga a pessoa em 3 dias, né? Essa é uma situação assim, e muitos pagam para isso. Mas fora dessa área, Luiz, aquilo que diz mais no dia a dia da vivência de cada um, me apresento como pedreiro e apresento ali um valor, faço um orçamento, enfim, e a pessoa confia no meu trabalho, na minha apresentação, né? E depois que estou contratado, eu não realizo o trabalho porque não tenho habilidade para isso. Isso a gente está cansado de ver por aí, bem legal o que tu falou aí, Paulo. A gente está cansado de ver aí essas realidades e isso gera grandes desequilíbrios. Gera ações tão grandes que vão desembocar às vezes em tribunais. Certo. E aí, Luiz, e demais que estão nos assistindo, aquele que, em sendo assim aqui no mundo físico, desencarnando e estando vivendo no mundo espiritual, ele terá a possibilidade ainda de continuar enganando? Muda alguma coisa quando a gente desencarna? A gente não vira uma chave. Né? A gente tem que ter cuidado com isso, né? A gente, na verdade, acha que perder o corpo, né, vira a chave e você anjo. Não funciona assim. A gente continua a mesma pessoa e talvez as imperfeições elas se acentuam de uma forma muito grande, causando muitas dores. Então podemos concluir que a criatura, mesmo no mundo espiritual, depois de desencarnada, ela pode ainda vir nos enganar. Pode ser um charlatão. É o caso do pedreiro, ele pode, alguma construção pode projetar, né, construções principalmente morais, né, levar para um caminho que vai nos causar transtorno. Tem muitos comentários hoje aí. Tem mais comentário aqui. Grátia Maria. Se não estiver a serviço de Jesus e exerce a mediunidade em proveito próprio, é charlatão. Bem legal o comentário da Grátia, né? Porque se a mediunidade é uma ferramenta de progresso, eu não posso cobrar. O Criador me dá essa condição e eu não posso cobrar, eu tenho que doar. Mas essa cobrança às vezes não é em valores. Em enaltecimento da criatura. Como se diz no popular, é o cara. Sim, né? Porque ele faz para se projetar. Sim. Para que todos possam então ficar dependente dele, né? É uma situação mais ou menos assim. Né? A Karina traz outro comentário. Temos que ficar atento aos possíveis charlatães para não sermos enganados. Porém, ao confiarmos o entendimento, é de quem erra com Jesus. Essa é uma outra comentário bem importante que a Karina está colocando. Né? O comentário dela é o seguinte: a gente está aqui com uma missão, viemos para a encarnação com projetos de progresso e usamos a ferramenta que é para a gente fazer progresso como um instrumento de condições materiais. Né? E não é assim. Essa ferramenta não pode ser para aurir recursos financeiros. Ela tem que ser para destinar a assistência àqueles irmãos nossos que, numa grande maioria, passam por dificuldade. Então, a mediunidade é uma faculdade que ganhamos e nos ajudam nas nossas construções morais
e também de progresso. A Beth Lima faz outro comentário. Podemos até ser enganados, mas Deus não se deixa enganar. É legal o comentário da Beth, né? Porque se as leis de Deus estão na nossa consciência, né, essa consciência sempre vai apontar para as coisas erradas que a gente faz. E sempre na caminhada evolutiva, a gente sabe que a gente fez coisas erradas, né? Quando a gente se afasta da lei, é que vem o sofrimento. E esse sofrimento sempre chega, na grande maioria das vezes, com dores físicas. O Tosnildo faz uma pergunta, Luiz. Se é comum, nas reuniões mediúnicas, espíritos se manifestarem tentando se passar por outros? Sim, mas nas reuniões sérias, o que são reuniões sérias? São reuniões que têm um propósito de assistir e construir um mundo melhor, né? Essas, né, reuniões sérias, a gente identifica logo se esses espíritos podem estar se passando por outros, porque tem a análise e a avaliação da reunião. Mas em reuniões que não são sérias, que chamamos de frívolas, né? Como, por exemplo, o que é uma reunião frívola? A gente se reúne aqui para saber quais os números que vai dar na loteria, né? E aí aparece, vamos evocar aqui algum Sócrates, por exemplo, né? Quais os números que vai aparecer? E aí, a grande possibilidade do Sócrates aparecer e dar os números, né? Então essas são reuniões frívolas. E nas reuniões frívolas, que não têm um propósito de moral, né, elas são sim, né, esses espíritos aparecem, né, os charlatões aparecem. Tem mais aí ou não, Paulo? Deixa eu fazer uma leitura aqui de um item que eu selecionei, né, que está no capítulo 28, né, tem lá o charlatanismo e do embuste. Então eu recomendo o estudo do livro dos médiuns, porque através desse estudo a gente tem condição de entender várias relações, às vezes das nossas vivências, que a gente não se dá conta. Vem um pensamento intrusivo, vem um pensamento que a gente não está acostumado a sentir, né? Tipo assim, dá uma voadora no chefe, hoje tu vai lá e arrebenta com ele, né? A gente está ali, é um lugar onde a gente ganha o pão, a gente vai fazer isso? Não, né? A gente tem que usar a razão, eu não vou por esse caminho. Então, o capítulo 28 é do charlatanismo e do embuste. E lá no item 306 tem os médios interesseiros, que não são apenas os que porventura exigem uma retribuição fixa. Olha só, não querem, né, a parte material. Ou não querem uma retribuição, exigem uma retribuição fixa. O interesse nem sempre se traduz pela esperança de um ganho material, mas também pelas ambições de toda sorte, sobre as quais se fundem esperanças pessoais. Que interessante isso, né? A gente tem essas nossas realidades no mundo, sim, tem, no cotidiano. Essa é uma realidade que vivemos ainda, Luiz. Quando muitos ainda fazem a caridade com o interesse de receber algo de troca. Vou ser bonzinho para que Deus seja bonzinho comigo. Barganha. Meu Deus, então olha só. O que a assistência vai receber aí? Que tipo de influência pode aparecer? Né? Pode aparecer uma influência que seja nociva aos projetos de progresso e de construções de virtudes, né? A gente só chega a espíritos puros se nós construirmos virtudes. Então, se a gente está com interesse do lado material, não é uma construção de virtude, é outro tipo de construção, né? Então, olha aí, ele vai dizer o seguinte:
É esse um dos defeitos que os espíritos zombeteiros sabem muito bem tirar partido e de que se aproveitam com uma habilidade muito astúcia, verdadeiramente notáveis, embalando com falaciosas ilusões os que desse modo se descolocam sobre a dependência. Então, né, quando a gente, olha, tá lá, alguém informa, o Luiz Carlos, vai lá naquele senhor que ele não errou ainda com ninguém. Ele cobra um valor, cobra caro, né? Mas ele não erra. Vai lá que ele vai te ajudar nessa dificuldade que tu está tendo aí. E aí então eu vou, né? Há uma grande possibilidade de que essas influências daqueles encarnados ali possam ser nocivas, possam ser enganadoras, que é uma das situações que mais aparece, né? Nesses que cobram e se valem da remuneração. Não, mas também é o seguinte, né? Quando a pessoa vai numa situação dessa, no charlatão, né? Onde há uma sensibilidade muito forte daquele que vai em busca de alguma coisa, vamos dizer, saúde, coisas mais espirituais, se ele tiver merecimento, Deus vai dar a ele essa cura, essa ajuda. Porque depende muito do nosso merecimento. Talvez eu vá num que não seja charlatão, que seja honesto, que realmente esteja fazendo a caridade, eu vou lá e não consigo. É que eu não tive o merecimento de receber aquela ajuda. Porque tudo depende do nosso merecimento. A Rô está fazendo uma colocação assim, que depende do merecimento. Ela diz, embora existam os charlatões, eles também, os benfeitores espirituais, às vezes se aproveitam, né? Se a pessoa que está ali, né, na busca de superação das suas provas, ela está numa condição de renúncia, de abnegação, e às vezes não tem essas percepções, ela vai nesses lugares e os benfeitores às vezes se aproveitam desses ditos, né, sabedores, para orientar aquele ser ali de como superar os obstáculos e também fazerem as construções de progresso. Temos aí sim a Beth Lima a respeito daquela colocação que eu fiz sobre caridade por interesse. Ela disse, então não é caridade. E a Grátia Maria disse que isso é uma exaltação do orgulho e da vaidade. É bem legal, elas estão colocando duas coisas importantes, né, que são entraves. Lá no Livro dos Espíritos, o Allan Kardec faz uma pergunta para os espíritos superiores. Qual é o maior entrave para o progresso da humanidade? E os espíritos vão responder que é o orgulho e o egoísmo. Então, nesses comentários, dois comentários aí da Beth e da Grátia, né, que o orgulho e o egoísmo, às vezes, né, nos levam a sintonizar, a recebermos influências desses espíritos que ainda não construíram o progresso que precisam, né? E essas influências não tem como impedir, né? Nós atraímos esses seres, né? É mais ou menos assim, né? Quando a gente tem uma preferência, eu gosto de pescar. Normalmente eu tenho amigos que gostam de pescar também. E a gente, durante né, as nossas folgas, a gente já vamos pescar, né? Assim são mais ou menos sobre o orgulho e o egoísmo. Então a gente sintoniza, atrai esses irmãos também que estão nessa mesma condição. Irmãos ainda no estado de ignorância, né, que por não compreenderem, sintonizam com a gente, e então aí as influências aparecem de todos os tipos, né? Então, legal o comentário da Grátia e da Beth sobre isso, né? Mais algum, Paulo? Não, o público. Nosso público aqui não tem uma colocação? Aqui. Quem sabe alguém já passou por uma experiência de ser enganado?
Qual o seu nome, por favor? Meu? É, Rafaela. Rafaela, já passaste por uma experiência assim? Não que eu lembre. Não que eu lembre. Mas eu fiquei me perguntando pelo lado do próprio charlatão, assim. É que eu não sou estudiosa da doutrina, eu sou espírita, mas eu pretendo começar a estudar agora, então eu não tenho esse conhecimento. Mas a minha questão, assim, será que é tão ruim mesmo ele cobrar para ajudar o outro, sendo que ele está fazendo para ajudar mesmo, e ele está precisando daquilo, por exemplo, ele não consegue se sustentar por nenhuma outra forma, ele não está conseguindo, e ele tem aquele dom e ele vai ajudar aquela outra pessoa que foi atrás, mas ele vai cobrar por isso porque é a maneira que ele conseguiu encontrar. Então, será que é tão ruim assim? Será que é? Não sei como é que é a visão da doutrina. Deixa eu trazer a tua pergunta para o pessoal que está aqui também assistindo. A Rafaela está dizendo o seguinte: a pessoa veio com uma condição, né, de uma mediunidade, né, ostensiva, para enxergar e predizer o futuro. Tipo assim, um déjà vu, né? Eu consigo ver coisas na frente. E aí a pessoa, ela então não tem como aurir seus recursos materiais para sobreviver, e ela cobra. Isso é certo? Não é assim a tua pergunta, Rafaela? Tão errado, é tão errado. Seria muito errado fazer isso, se Sim. ela realmente está se ajudando e ajudando o outro. Sim. Então ela está perguntando, seria muito errado fazer isso? Tá aí, se manifestem. Ó, até a Karina tem um comentário sobre o que a Rô falou. Ela diz então, a Karina, é possível então que, se for do merecimento da pessoa, ele receba o que foi buscar, mesmo se for através de um charlatão? É outra pergunta que ela está fazendo, né? E aí? Claro que sim. Que sim. Claro que sim. É merecimento de quem foi buscar. Deus Deus se utiliza de qualquer um para ajudar o outro que esteja necessitando e merecendo. Não importa. Não importa. O grande problema é que nós temos que separar o ajudado de quem ajuda. O ajudado pode receber o benefício, mas aquele que ajudou por interesse não será reconhecido no mundo espiritual pelo que fez. Vamos decodificar um pouquinho o que tu falou, né? Que é assim, os benfeitores. O que é um benfeitor? Ele está num domínio diferente dos inferiores, concordam? Então assim, benfeitor, o nome já dizendo, benfeitor. Então eles podem ali, né, através daquele ser que está trabalhando, que está aquela comunidade que influenciam aquele que cobra, né, eles podem isolar e aí então assistirem aquela pessoa. Mas eles se retiram dali. Né, eles não ficam... Não, eles não dão assistência ao charlatão. Sim, exatamente. Eles não dão assistência. Eles não dão. O que eles Os fazem? benfeitores não dão assistência a essa criatura. A palavra que eu falei, eles se retiram, é que eles não simpatizam com aquelas realidades ali. Então, assim, eles se retiram e deixam ele entregue àqueles outros irmãos ali. Então, assim, a gente respondeu ali a da Rô. Ainda tem a da Rafaela, que não foi respondida ainda. Não é? Para responder a Rafaela, tem a Grátia aqui trazendo a colaboração, dizendo: Jesus nunca cobrou nada de ninguém. E a Beth Lima diz que dá de graça o que de graça recebestes. O que significa dizer que a faculdade mediúnica é dada a nós. Nós não pagamos nada por ela, nós não cobramos, não compramos a faculdade mediúnica, né? É inerente ao ser. E essa faculdade... E tem mais ainda aqui, para dar espaço ao nosso pessoal da internet. Diz a Grátia também: sim, a mediunidade é para o progresso nosso, para servir e não para sermos servidos. Chico Xavier é nosso exemplo, assim como outros médicos responsáveis. Karina Costa: o charlatão poderia usar a sua mediunidade para o bem. Cobrando aqui, ele receberá o crédito aqui. Sendo assim, se recebeu na terra, não receberá no céu. Tá, então assim, a gente já meio que vai respondendo a tua pergunta, Rafaela, né? Então
Então, assim, às vezes a gente encarna para produzir resignação, encarna para renúncias, uma série de coisas que são importantes na vida espiritual. Né? É lá que a gente vai receber, né, a etapa, os bônus das nossas vivências aqui. Né? Então, se trabalhamos para o bem, se exercitamos a caridade na sua maior pureza, esses bônus vai receber lá. A vida espiritual, ela existe e ela é uma realidade, né? Então, assim, a gente está aqui na matéria, né, uma encarnação passa rápido. 70 anos passa assim, ó. Né, e a gente, daqui a pouco, tem que desencarnar. Então, assim, esses bônus que adquirimos aqui, é lá que a gente vai usar, né, esses bônus. Não é aqui na... Jesus já falava isso, né? Meu reino não é deste mundo, né? Há muitas moradas na casa de meu pai, que é a vida espiritual. Tem mais... Não, comentários não tem, Luiz, mas nós temos um tempinho para Meu Deus! responder as duas perguntas. Se Sim. existe charlatanismo ou charlatão e como combater. Sim, então assim, charlatanismo aqui a gente viu que existe, né? Mas assim, esse está na pergunta 306 aqui, eu separei. Médios interesseiros não são apenas os que porventura exigem uma retribuição física. Ah não, já tinha lido essa aqui, peraí. Charlatanismo. Ah, na 308. A faculdade mediúnica, mesmo restrita às manifestações físicas, não foi dada ao homem para ostentá-la nos teatros de feira, e quem quer que pretenda ter as suas ordens os espíritos para exibir em público, está no caso de ser com justiça suspeitado de charlatanismo ou de mais ou menos hábil prestidigitação. Prestidigitação é aquela arte de iludir, né? Então, assim, ele responde aqui sim, né? Quem está, né, propenso a fazer estas realidades, né, fazer esses efeitos aí, se mostrar, existe sim, e eles não recebem essas recompensas, né, do lado espiritual. E depois a outra é como combater. Como combater eu botei lá na 311. Então vou pular. Postas de parte essas considerações morais, de nenhum modo contestamos a possibilidade de haver médios interesseiros, se bem que honrados e conscienciosos, porquanto a gente honesta em todos os ofícios. Apenas falamos do abuso, mas é preciso convir pelos motivos que expusemos, em que mais razão há para o abuso entre os médios retribuídos do que entre os que, considerando uma graça a faculdade mediúnica, não a utilizam senão para prestar serviço. Então, né, combater exige de nós um grau de confiança ou desconfiança que deve se dispensar a um médium retribuído, depende antes de tudo da estima que infunda o seu caráter e sua moralidade, além das circunstâncias. O médium que com um fim eminente sério e útil se achasse impedido de empregar o seu tempo de outra maneira e, em consequência, se visse exonerado, não deve ser confundido com um médium especulador, com aquele que premeditadamente faça da sua mediunidade uma indústria. Conforme o motivo e o fim podem, pois, os espíritos condenar, absolver e até auxiliar. Eles julgam mais a intenção do que do fato material. Então, a confiança, verificar o que aquele médium, qual o propósito, isso tudo ajuda, não é, a combater, né? E isso vai então se desfazendo aquele trabalho ali do charlatanismo, até que ele acaba. Passamos aí, senhor Paulinho. Quero agradecer a todos os comentários aqui colocados, a participação de todos,
Foi uma honra estar com vocês. Que a paz e o amor de Jesus estejam com todos. Vamos agora para a segunda parte do nosso trabalho, que consiste na irradiação em favor dos nossos irmãos que cometeram suicídio. Depois dessa irradiação, o suicídio, nós temos a prece final com o passe. Então, por gentileza, aguardem que nós já chegamos lá. Permita, mestre, em conversar contigo, oferecer em nome desses que cometeram suicídio a nossa contribuição. A nossa contribuição em harmonia, em paz, em serenidade, em confiança em dias melhores, em esperança. Que eles possam ser envolvidos nessas vibrações de otimismo, para que sintam-se estimulados a mudar a sua forma de pensar e o seu quadro espiritual que ora estão vivenciando. Oramos também pelos familiares desses irmãos que cometeram suicídio. Igualmente eles estão sofrendo. Mas há, mestre, aqueles outros nossos irmãos que, sendo suicidas sistemáticos, cometendo encarnação após encarnação, agora estão novamente encarnados. Eles precisam da nossa assistência, do nosso cuidado, da nossa atenção, para que quando exteriorizarem algo que possa induzir a um suicídio, sejamos solidários com essa criatura e pedimos aos benfeitores que os banhem em bênçãos de saúde, de esperança, de fé, de coragem, de resignação e, sobretudo, que eles possam, de alguma forma, dar acesso aos benfeitores para que esses possam ajudá-lo nestas horas de provação em que se veem nestas condições. Há também irmãos que vivem na ideação suicida. Alguns começam desde tenra idade. Outros são acometidos dessas ideias mais tarde, e alguns até mesmo na velhice. Cuidemos desses irmãos. Busquemos ficar mais próximos deles, nos solidarizando, convidando-os para desenvolver a esperança, a confiança em dias melhores, convidando-os para uma atividade caridosa, fraternal, para que eles possam voltar a se sentirem úteis aos demais irmãos. Mas também há aqueles que já fizeram a tentativa. Esses também experimentam muitas angústias, mestre. É preciso estarmos atentos a esses também. Não é raro alguém que já tentou o suicídio um dia concretizar o fato. Por isto, estejamos solidários com essa criatura. E, sobretudo, todos os dias orarmos em favor dessas criaturas. Desses que estão na ideação, daqueles outros que fizeram a tentativa e dos que já efetivaram o suicídio. As nossas preces são alimentos a essas criaturas. Alimentos espirituais que dinamizam o ser, que dão a eles condições de vencer as vicissitudes da vida, para sentir que o fardo que ora carregam não é tão pesado como imaginam, e podem suportá-lo, minuto a minuto. Agradecemos, Pai, esse momento em que, também envolvendo os familiares dessas criaturas todas,
possamos ter em nossas famílias alguém nessas condições, ou de ideação, ou de tentativa, ou que já tenham cometido. Em especial para esses, nós agora pedimos a Jesus os seus benefícios, tanto quanto solicitamos a Maria Santíssima, que voluntariou-se para acolher os suicidas da terra. Que eles possam, esses benfeitores, capitaneados por Maria Santíssima, minimizar esses sofrimentos. Assim, agradecidos, encerramos a irradiação e passamos de imediato à aplicação do passe. Convido então aos médiuns aplicadores de passe para tomar as suas posições, enquanto cada um aqui presente e cada um que está a nos assistindo entre em sintonia novamente, que tenham fé, confiança em Deus e, sobretudo, se tornem receptivos a estas vibrações que são emanadas através desses médiuns que aqui estão, que também serão transmitidos a todos vós que estão ou aqui presente ou assistindo aqui no Facebook. Mestre amigo, esta é a hora em que abrimos o nosso coração e a nossa mente para receber desses benfeitores amigos as energias que estamos carecendo. São momentos importantes esses, quando nós, na humildade possível, tornamos-nos receptivos a essas vibrações, a essas irradiações, que nos alcançam, penetram-nos o organismo inteiro, sedimentam-se no espírito, e nesta hora, agradecendo a Deus, também pedimos que as águas expostas recebam a magnetização. É tão necessário também, mestre, as águas para todos nós. Ela é o fluido universal, tão importante em nossas vidas, e se magnetizada, pode tornar-se até mesmo um precioso medicamento. Os benfeitores saberão atender às necessidades de cada um de nós, seja através desta irradiação, seja através da magnetização das águas. Assim, agradecidos, pedimos ao Pai a permissão para louvar a vida, a nossa existência, louvar a criação de Deus, louvar a natureza, agradecer por esses momentos riquíssimos que todos nós temos, mas nem sempre são apreciados na medida exata. Mestre amigo, envolvido nas tuas bênçãos, agradecendo a espiritualidade, encerramos a atividade desta noite. Assim seja. Agradeço a participação de todos que aqui vieram presencialmente em nossa sede. Agradeço também a cooperação e a participação de todos que nos assistiram aqui no Facebook. Desejando a todos uma feliz e abençoada noite. Até amanhã, na graça do Senhor. Boa noite.